O episódio que vai impactar o seu coração. Sim, hoje, aqui no Verdade no Ar. Verdade no ar. Verdade. Pois é, estamos falando dessa pessoa fantástica, uma pessoa que está por trás do G6, que é o Grupo de Crescimento das Igrejas Batistas da Lagoinha. E ele já fez conferências internacionais, é teólogo, e começou com um pequeno grupo de 8 adolescentes que chegou a 400. Ai, 400 adolescentes em minha volta. Até pânico imaginar. Tô brincando, eu amo os adolescentes, não tenho problema nenhum com eles, tá bom, gente? É apenas uma brincadeira. Mas ele já ativou G6 na Angola, cuidou de 92 G6 simultaneamente. E hoje, aqui nos Estados Unidos, continua com esse ministério. Sim, liderando vidas com propósito. Inclusive, o nosso GC, que estamos tendo aqui em nossa casa, faz parte desse grande trabalho liderado por esse grande homem de Deus. E hoje está aqui nos Estados Unidos e continua liderando vidas com propósito. Rodrigo, de fato, é uma honra ter você aqui. Rodrigo, me diz uma coisa. Você já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro? Já assisti, já. Que tal, então, nesse caso, a gente entrar naquela DeLorean, lembra do DeLorean, né? Aquele carrinho que as portas abrem para cima, sim. Entrar no DeLorean e voltar ao passado, precisamente lá em 2010. Onde foi seu primeiro GC? Queremos saber o que Deus fez ali e o que virou a chave na sua vida nesse projeto. Tá. 2010, Sérgio, foi o início de tudo, né? Foi a minha experiência ali de relacionamento com as pessoas e com Deus, né? Foi uma ativação, né? Eu era apenas ali um jovem ali disposto a obedecer, né? E esse meu primeiro GC, ele me mostrou que a liderança, ela não é sobre a estrutura, mas sobre a presença, né? Que nós iríamos estar levando ali, né? A presença de Deus. E naquele grupo eu entendi que o céu, ele se move quando um coração se disponibiliza. Entendi que, eu aprendi nessa caminhada que tudo que nós desejamos fazer, nós fazemos até por obrigação. Mas para que haja frutificação, precisa liderar com paixão. Verdade. Então, eu tenho aprendido que não é sobre estrutura, não é sobre técnicas, mas uma disposição no nosso coração. Agora você que está nos assistindo, você já viajou no tempo e lembrou do dia em que essa chave virou na sua vida e que dali para diante tudo na sua vida realmente de fato mudou? Comente aqui embaixo para a gente saber a sua experiência, porque com certeza vai estar edificando também muita gente que vai estar assistindo esse podcast Verdade no Ar. Rodrigão, me diz uma coisa, o que você entendeu naquela época sobre o mundo espiritual? E como essa visão permanece viva até hoje no seu coração? Tá, eu aprendi que a ativação ela não é uma técnica, né? A ativação ela não é uma técnica, né? É um ambiente, né? Quando um ambiente ele está cheio da palavra, cheio da presença, cheio do Espírito Santo, né? As pessoas elas acordam para quem são em Deus. Você realmente ativar propósitos, né? Ativar as pessoas no seu espírito. Isso me marcou e até hoje, né? Tudo que eu faço, né? Seja qual for o ministério na igreja, no GCs, ou até num discipulado, eu carrego essa mesma essência de despertar a identidade e o propósito na vida das pessoas. Rodrigão, me conta melhor essa história de 2013 a 2016, onde um grupo de 8 adolescentes simplesmente se transformou num grupo de 400 adolescentes. Qual o segredo de você estar vivo? Foi desafiador, né? E foi uma experiência maravilhosa. Marcou o meu ministério, marcou o meu chamado, né? Onde ali foi assim uma via de mão dupla, né? Eu estava ali entregando, mas eu estava muito ali recebendo, também sendo curado, sendo tratado, né? E o segredo, Sérgio, foi acreditar em quem ninguém acreditava.
né? É você postar onde ninguém apostava. É cada adolescente, nós vimos ali como um líder, né, em potencial, né? Investimos, né, tempo, investimos discipulado, intencional e principalmente oração. Né? Ali era adolescentes apaixonados pela oração. Uma palavra eu recebi do meu líder na época. Ele me chamou e falou assim: Rodrigo, você vai começar o trabalho com os adolescentes, mas entenda algo, não queira competir com o mundo, né? Faça algo diferente. E o caminho que eu levei a cada um foi, Sérgio, um relacionamento com Deus. Os nossos encontros eram motivos de buscar, de orar, né? Ali sempre era comum ver jovens, ver adolescentes ser batizados com o Espírito Santo, orar em línguas, né? Pregando, liderando, né? E o céu se abriu para aquele momento, eu acredito, naquela geração, porque eles responderam à entrega. Então, acredito que isso fez toda a diferença, né? Levá-los ao lugar certo, para que eles sejam ativados, né? Porque, imagina, a adolescência vive um turbilhão, né, de emoções, é uma doideira. E para a gente era, mesmo sendo os 400, foi uma liderança, foi leve, né? Porque nós levávamos todos eles, aqueles que conhecia eles, cuidava deles. Então, pra gente, assim, foi... Os pais não entendiam. Os pais falavam assim: como que você consegue? O meu em casa não tô dando conta. Com 400, 300, como que você... Não, estou aqui apavorado, só imaginando. E olha que eu não tenho nenhum. Mas já cuidamos de adolescentes, eu e minha esposa tomamos conta de adolescentes uma vez aí. E não é fácil. E não era tantos assim não, tá? Devia ter no máximo uns 30. E foi maravilhoso porque você ouvia a história deles, o desafio deles. Realmente eles tinham um compromisso ali com a palavra de Deus, né? Eu estava até antes de ir a caminho para cá, o Espírito Santo me trouxe à memória algumas situações, né? Tinha adolescentes que eram muito perseguidos pelos seus pais mesmo dentro da casa, que eles precisavam muitas das vezes simular um banho, né, abrir o chuveiro para poder conseguir ler a palavra de Deus. Ali a mãe achava que estava tomando banho, não, ele estava estudando a Bíblia, porque eles até eram agredidos pela escolha da fé deles. Uma pressão dentro de casa. Uma pressão dentro de casa, muito forte. Então foi assim, e eu acredito que o que fortaleceu foi não foi movimentos, não foram técnicas, estratégias, não, foi mesmo uma vida de busca, uma vida de oração, onde eles entenderam que a dependência deles total tem que ser no Senhor. E você acredita que existe algum tipo de código, tipo assim, a gente fala hoje de código, chave, né? Espiritual nos adolescentes, que a igreja hoje ainda não entende e muitos subestimam? Sim, existe. Existe porque o adolescente, Sérgio, é como Davi, né? Ele é como Davi. Eu sempre olhei dessa forma, né? Pequeno aos olhos do homem, mas gigante aos olhos de Deus. Porque são pessoas ali que eles carregam ousadia, né? Ousadia, criatividade e muita sede. Então nós como líderes temos que ter essa percepção e responsabilidade de entender e potencializar cada um deles, né? Que eles só precisam de direção e confiança. Tá vendo? Direção e confiança, né? E o código é esse, né? Se você liberar um adolescente no espírito certo, né? Ele vai liderar uma geração inteira. Então eles têm uma bomba atômica na Terra. Ah, imagino. Rodrigão, em 2017 você foi para Angola ativar GC lá. Me diz uma coisa, o que mudou você ao viver essa experiência do reino fora do seu país, fora do seu idioma, sei lá, outro mundo diferente? Como é que foi essa experiência? Foi desafiador, foi uma experiência maravilhosa, Sérgio, assim que até hoje eu carrego, né, esse impacto na minha vida espiritual, porque Angola me ensinou muito sobre simplicidade, né? Muito sobre simplicidade. Eles não tinham assim uma estrutura, né? Uma estrutura como nós vemos hoje, né? Em termos de toda a tecnologia, algo para criar todo aquele ambiente. Mas eles tinham algo que me chamou a atenção, eles tinham fome. Fome pela presença, foi
assim, uma experiência, a forma como eles conduziam, a forma como eles, a reverência deles de estar na casa de Deus, né? O propósito, eles ali com aquela forma, com aquela entrega, né? E é uma experiência que eu tive ali, Sérgio, que hoje você vê as pessoas, vai à casa do Senhor e vai, às vezes, ali para estar participando, para algum desencargo, bater um cartão, vamos dizer assim. Um ritual. Um ritual. Então, e ali, se você ficasse de mãos, quando estivesse assistindo algo, o pastor ele saía de lá do altar, ele vinha até a pessoa e ele falava assim: levante a sua mão e adora. Você não está aqui você está aqui para adorar. Ele chamava atenção. Ele ia de um em um. Todos que não estavam expressando adoração, ele ficava incomodado com aquilo, ele ia nas pessoas: levanta a sua mão, adora porque a presença está nesse lugar. Então isso vai gerando, né, uma cultura, né, de reverência, de adoração, de entrega. Então para mim foi assim, né, foi marcante nesse sentido, pela a forma que eles tinham, a entrega, né, e eu trouxe, né, algo de lá para mim até hoje. Eu acredito nisso, que nós só nos entregamos sobre aquilo que nós confiamos. Se eu não confio, eu não entrego. E realmente a gente confia em Deus, a gente se entrega totalmente para Ele. Verdade, sem dúvida. E eu percebi isso neles, a entrega deles, eles confiavam demais, a fome deles, né? E eu falo que onde há fome, o reino de Deus se manifesta. E eu voltei de Angola, né, com o coração mais quebrantado, né, com mais assim sensível sobre aquilo que Deus queria fazer em nosso meio, né, menos preocupado com formas, né, com técnicas, né, e mais assim, sempre mais atento, né, ao fluir do Espírito. Então é algo que eu trouxe para mim, eu sinto, né, esse impacto até hoje, a experiência que eu carreguei de lá, né. Foi maravilhosa a experiência. O interessante é observar que, de fato, os adolescentes, durante muito tempo, mais presentemente, mais nos dias de hoje, né, não suportam ouvir essa doutrina, não adianta. Você quer falar alguma coisa, alguém levanta uma voz, alguma coisa, aquela geração, como que fala? Nutella. Nutella, essa é a palavra certa. A geração Nutella que não aguenta ouvir um puxãozinho de orelha. Às vezes, puxãozinho de orelha é simples. Ô, meu amigo, presta atenção, já se ofendeu. Ele mandou prestar atenção, está falando que não presta atenção. Não, ele só pediu para você prestar atenção. Mas o cara já apela, já entra naquele lado emocional. É a geração Nutella. Antigamente, eu lembro que encontrei com um casal uma vez, fomos para a igreja, e a criança foi vestida de pijama. E era uma programação especial da igreja, todo mundo bem vestidinho, né, assim. Mas por que ela vai de pijama? É a roupa que ela quis vestir. Ué, mas quem é que manda em casa? É a criança? Não é você, porque quando eu era criança, eu ia para a igreja, meu pai me colocava um terno, eu odiava terno, até hoje eu não gosto de terno. Mas ele falou para colocar, e colocava, eu tinha que colocar. Ai de mim! Lá existia o drone, né? O drone já é coisa antiga. Você lembra o drone na infância? O chinelo rodando pela sala. Isso aí. E um nerd, parece que ela joga o chinelo, tchum, e fica no controle remoto. Até acertar você, cara. E acertava. E acertava. Fazia até a curva. Fazia a curva, fazia tudinho, os ângulos, tudinho. Era aquele drone de efeito, aquela jogada de efeito. Tum. E o que me chamou, você falando de correção, o que me chamou atenção lá, né, você falando, eu lembrei, era um caminho muito, as pessoas andavam 3, 4 horas para chegar na igreja, né, e muitos vinham a pé. Então, e quando uns chegavam no caminho, eles eram assaltados, porque ela tem muita preconceito, né? A forma deles expressar, eles abusavam, eles agrediam. Então os cultos lá são de dia, não são à noite por causa da violência. Então as pessoas chegavam às vezes machucadas na igreja, né? Devido ao que elas sofriam durante o caminho, e adorava a Deus como se fosse realmente o último momento. E eu presenciei uma situação que me chamou atenção, como que a própria presença ela gera essa maturidade, e uma pessoa do louvor chegou atrasado, porque aconteceu situações. E o líder do louvor não deixou ele ministrar, não deixou ele cantar. Repreendeu, chamou atenção.
e eu fiquei observando sobre a postura, o comportamento daquele, A reação daquele rapaz. Sérgio, foi assim, impressionante. A forma como ele adorou. A forma como você não viu ele, eu não vi ele em nenhum momento de bico, triste. Com birrinha, não. Adorando, se entregando, chorando na presença de Deus. Então, eu acredito que é algo que nós precisamos despertar, né? Há uma grande responsabilidade nós, líderes, né? Em estar gerando isso nas pessoas, naqueles, né? Que Deus confia, né? Debaixo da nossa liderança. Tá vendo aí, adolescente? Pisou na bola, vamos te mandar para Angola. Ficar só uma semaninha lá na Angola, o que você acha? Você liderou 92 GCs na Central. Como fazia para sua mente continuar funcionando, a sua visão e o cuidado com tanta gente? Como você conseguia controlar isso? Tudo bem, eu lembrei que você trabalhou com os adolescentes, transformou 8 em 400, talvez você não precise nem responder. Já sei como você aprendeu tudo isso aí, já passou naquela bagagem ali de experiência ali com os adolescentes que fez tudo. Mas mesmo assim, fala pra gente, pode ser que tenha alguma coisa aí dentro aí. Isso, detalhe, Sérgio, 92 numa central, né? Aí eu tinha mais 25 na central lá em Angola. Como diria, que eu fui lá, ativei os GCs lá, 25 líderes, né? Em 14 dias dei esse treinamento lá, fiquei 14 dias lá. E tinha mais 6 em outra central. 92 era a central local onde eu estava ali presente, ali na igreja, né? Mas o segredo, Sérgio, né? São 3 palavras, né? 3 palavras assim que eu resumo assim. Como é aquela música de palavrinhas só? Não. Estrutura, né? Uma estrutura, uma equipe, né? E a presença que não pode faltar, né? Acho que uma vida de oração, uma vida de entrega. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas você espiritualiza demais. Não é questão, eu tenho o costume de dizer que se você colocar alguém responsável para só pegar os papeizinhos da igreja, ela já comprou uma guerra ali. É espiritual, né? Porque tudo que se trata reino é espiritual. Tudo que se trata sobre a forma como Deus ele quer trabalhar nas vidas das pessoas, você está ali num algo espiritual. Então, uma vida de oração, uma vida de entrega, ela tem que ser primordial na nossa vida, né? E eu discipulava líderes chaves, né? Algo que eu fazia e faço até hoje é liderar líderes chaves, né? Que cuidavam dos demais. Uma coisa que eu nunca fiz é centralizar. Acho que uma liderança centralizadora, ela gera desgaste e você não consegue vivenciar os frutos naquilo que Deus quer gerar. Você entendeu a importância da delegação? A delegação. Muito importante. Não, isso aí, todos que trabalham comigo, que são de baixo, eles tenderam para ser Rodrigo, porque eu entendi, Sérgio, que quanto eu menos fazer, não é que eu estou me ausentando da minha responsabilidade, mas acreditando no potencial que Deus colocou dentro de cada um, né? E nós tínhamos ali também reuniões semanais. Não tem como liderar de longe, tem que liderar de perto. Isso para mim, quando você fala em delegar e ter essas pessoas, quanto mais pessoas você delegar, essas pessoas conseguirem andar sozinhas, não vai deixar você mais fraco, pelo contrário. Não, mostrou a sua liderança. Exato. O quanto você é bom, porque para você duplicar aquilo que você é, não é nada fácil. Exato. Eu não sou muito bom nisso, não. A minha esposa, no entanto, para duplicar as coisas que ela faz na profissão dela, ela também arregaça também, ela é muito boa. Eu estou em fase de aprendizado ainda. Mas é muito importante o que está dizendo aqui, gente. É porque é algo que você consegue avaliar a sua liderança quando você não está presente, como você falou mesmo. Quando você sai de cena, aí você consegue dizer como o estado, né, que está a sua liderança, né? Quais os frutos, né? Uhum. Se você sai tudo para a sua liderança, foi um fracasso. Eu sempre tive isso comigo, né? E eu sempre trouxe pessoas, sempre gostei de ativar, né, essas pessoas, né? E sempre trazendo nós tínhamos, né, e tenho até hoje, reuniões semanais, né? E com essas reuniões eu fazia o quê? Alvos, né, claros, né, sobre as pessoas aonde nós queríamos ali chegar, né, com a nossa liderança, um ambiente de encorajamento constante, isso é importante. Eu aprendi que cada 5 elogios, uma crítica, né? Às vezes a pessoa acha que ela tem mais
defeito do que qualidade que ela possa oferecer. E não. As pessoas têm mais qualidade do que defeito. Esse negócio de você observar a parte da crítica, como que ela se destaca, não vai longe não. Quantas vezes você que está nos assistindo aí, quantas vezes você já chegou para comprar alguma coisa, de repente, qualquer loja, seja na Amazon, por exemplo, e está lá comprando um produto, vai ver os reviews. Tem 10 mil reviews. Aí está vendo só elogios, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas. Uau, 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 o equipamento, melhor coisa que eu fiz, melhor equipamento que eu comprei. Mas lá numa partezinha você vê lá uma estrela e o cara fala, eu não gostei do equipamento, você deixa de comprar. 1000 pessoas elogiando, mas uma falou mal, você deixa de comprar o equipamento por causa de uma pessoa que provavelmente quando chegou ligou na voltagem errada do equipamento, queimou o equipamento e foi falar mal do equipamento. Alguma coisa de fato pode ter acontecido, de repente o equipamento realmente está com um problema. Mas observa que o ponto aqui é, uma coisinha negativa, ele falou de 5 casos aqui, positivo e um negativo. Exato. Mas na nossa mente o negativo vem na frente, cara. É incrível. Exato. Com que esse poder destruidor da nossa mente trabalha assim de uma maneira que não deixa a gente em paz. E quando a gente entende isso, a gente passa a entender, né, que a sua experiência não é minha. Então nós temos que dar sim a oportunidade para o novo. Dá uma oportunidade. Ah, mas fulano agiu assim, ele tem esse caráter, ele tem esse comportamento, mas foi a experiência passada dele. Eu não posso pegar a sua experiência e trazer para a minha experiência. Então é algo que eu aprendi na liderança, dar oportunidade. E eu entendo que aquele que realmente ele está me lapidando, ele está me forçando, né, a orar mais, porque essas pessoas difíceis, ela faz a gente orar mais, ela faz a gente jejuar mais, né, e eu acredito que são os nossos troféus, né, e eu nunca, desde quando comecei a liderar, eu nunca liderei sozinho, né, sempre gerando um time fiel, né, e com Jesus, né, algo que a gente tem que ter essa dependência. É interessante falar nesse negócio, por exemplo, sobre a liderança, sobre observar o momento da dificuldade, porque essas pessoas que te travam realmente, que te fazem crescer. Eu tive uma experiência, eu até contei num vídeo anterior, que eu conto o seguinte, que quando eu estava na aeronáutica, eu fui colocado no departamento de treinamento de cachorros, eu treinava cachorros, e um dia um certo cachorro veio me atacar, um negrume, um pastor belga, um pastor alemão todo pretão, veio me atacar. Quando ele veio me atacar, eu levantei minha mão para dar um soco nele. Nervoso, né? Ao mesmo tempo assustado, mas mais nervoso que assustado. Quando eu levantei minha mão, o Adroaldo, que era um cabo da aeronáutica, segurou minha mão. Cara, tu é maluco, esse cachorro é do Major Brigadeiro, fulano de tal. 4 estrelinhas aqui em cima do ombro, cara. Tu vai tocar no cachorro dele, cara? Ai, oh Deus, me dá paciência. Ele olhou para mim assim, o que você falou? Não, pedi para Deus me dar paciência. Sérgio, pior do que você bater no cachorro foi a besteira que você acabou de falar. Como assim? Boa. Vamos lá no meu escritório. Chegou no escritório dele, abriu, era um irmão servo de Deus, da Assembleia de Deus na época. Abriu a Bíblia e começou a ler. Romanos 5, de 3 a 5. Que, aliás, esse texto fez o Sérgio que eu sou hoje. Daquele dia em diante, hoje eu sou o Sérgio por causa desse texto. Romanos 5, de 3 a 5, diz o seguinte, e não somente isso, mas gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência, a esperança. Porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu olhei aquilo, ouvi aquela mensagem, aquele versículo, falei, uau. O Adroaldo olhou para mim e falou o seguinte, aí Sérgio, você entendeu? Não entendi. O que você tem a dizer agora em relação a isso aí? O que você acabou de falar sobre a paciência lá fora em relação ao negrume, ao pastor alemão preto. Bem, só tem uma coisa, depois desse texto, só tem uma coisa a fazer. E aí? Vai pedir perdão, né? Não, really. E eu falei, na mesma hora, eu olhei para cima, do lado dele, tipo que orando. Senhor, então me manda a tribulação, porque eu preciso aprender a desenvolver minha paciência, porque senão da próxima vez eu mato esse cachorro. Ele olhou para mim assim, ai Sérgio, diz isso, e saiu. Cara, mas eu vou te falar uma coisa séria pra você. Se tinha um dia que eu queria que Deus não tivesse me ouvido, era aquele dia. Mas ele ouviu. Ele ouviu e levou à risca o que eu falei. E mandou as tribulações. Naquela semana, 2 semanas depois daquele dia lá, eu fui transferido para o gabinete dos ministros, na aeronáutica.
o lugar que todo soldado conscrito, aquele soldado novinho, quer entrar, quer participar, quer trabalhar, servir o tempo dele ali no gabinete do ministro. Por quê? É a melhor comida, é no último andar do prédio dos ministérios, isso em Brasília, é o último andar, você tem a melhor comida, você não tem que raspar a cabeça. Naquela época eu tinha cabelo, tá, gente? Hoje talvez não faça muita diferença, mas naquela época eu tinha cabelo, e ficar reco aqui atrás era terrível. Mas o fato é que lá não precisava raspar a cabeça. Eu fiquei super feliz, comida do melhor, 9 às 5 horas de trabalho, com aquelas 2 horas de almoço, tranquilo. Cara, gabinete do ministro era o melhor. E, cara, quando eu falo comida boa, eu tô falando comida boa. Comida boa, minha picanha, aquela comida, aquele almoço decente, café da manhã completo, parecia um hotel. Mas, como eu falei, Deus ouviu que eu tinha orado. E eu fui transferido para aquele lugar, estava lá, tranquilo, curtindo aquele mês maravilhoso. Mas no mês seguinte saiu no RDAR, esqueci como fala, regime da... Não, sei lá como que fala, esqueci. Mas que estava requisitando um soldado para um outro andar, trabalhar em outro departamento dentro daquele ministério, mas em outro departamento, em outra área. E eu, literalmente, fui escolhido por ser o mais novinho, porque no quartel tem esse negócio, ser o mais novinho é o que dança. Ou seja, o meu número era o mais longe, então eu dançava. Então lá fui eu, um mês depois, curtindo aquele lugar maravilhoso, gabinete, rebaixado. Mas não parou aí não. No outro mês, precisava de outra pessoa também em outro lugar. Fui rebaixado de novo. Resumindo a conversa, foram 12 meses. Em 12 meses, eu fui rebaixado 12 vezes. A ponto de voltar lá para o canil e voltar a tirar a guarda, agora com o cabelo totalmente raspado, recão, com aquele capacete branco da APA, da Aeronáutica, e de guarda lá na porta do ministério, com minha arma lá, cumprimentando meus amigos que passavam lá e ficavam zoando de mim. Poxa, Sérgio, que queda! Gente, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Eu nunca fui tão rebaixado na minha vida. Estava lá de cima, em 12 meses, passei, fui lá para baixo, fui só caindo. Cheguei. Quando cheguei lá num dia no canil, estava o Adroal, estava no canil, ele chegou para mim para desabafar comigo. Puxa, Sérgio, desculpa o que aconteceu contigo, cara. Eu lamento muito o que aconteceu contigo, cara. Ai, não, cara. Não se preocupa não, Adroal. Eu tô dando baixa. Tu é maluco, cara? Como assim maluco? Não tem emprego lá fora, cara. Não tem. As pessoas saem daqui, querem voltar, mas não conseguem. Deu baixo. Não tem como voltar mais. Então você tem que pensar direitinho para ver se vai sair ou não. Tu é maluco, sair não tem emprego lá fora. Eu falei, cara, é complicado, cara, mas eu vou sair. Sérgio, você não me ouviu a primeira vez. Sim, eu ouvi você a primeira vez. E levei a sério o que você falou comigo. Você lembra do texto que eu li para você? Claro que eu lembro. Você leu Romanos 5, de 3 a 5, foi? Nossa, você lembra mesmo, claro que eu lembro. E vai continuar tomando decisões erradas? Não. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu posso ler esse texto novamente com você, Uau. mas interpretando de uma maneira um pouquinho diferente, adaptando com a minha situação? Ele olhou para mim assim, essa eu quero ver. Vamos lá no escritório. Pegou a Bíblia e me deu a Bíblia. Eu posso ler da minha maneira? Claro. Eu comecei a ler. E não somente isso, mas gloriemos também nas transferências, que era a minha tribulação. Sabendo que a transferência trará para você paciência de lidar com pessoas, oficiais, totalmente diferentes um do outro. E eu tinha que saber lidar com cada um deles, tendo a paciência, desenvolver a paciência com cada um daqueles caras que queriam estar mandando o tempo todo em cima de mim como um soldado raso. E essa paciência me trouxe experiência de cada ramo daqueles que eu trabalhei nos 12 meses que eu fiquei lá. E essa experiência me deu esperança de quando eu sair daqui, emprego não me falta. Porque eu entrei aqui sem nenhuma profissão e estou saindo com 12. Uau! Eu aprendi que a Bíblia nunca se engana, ela não mente. Esse versículo, Romanos 5, de 3 a 5, realmente mudou a minha vida. Hoje as pessoas perguntam, Sérgio, você tem muita experiência, técnica, experiência? Acredite, tudo começou quando eu aprendi a entender o que é a tribulação e glorificar. Glorificar na tribulação não é simplesmente chegar assim, glorifica tendo tribulação, não. É como se você tivesse ganhado um carro novo, Exato. daquele plano, ganhei o carrão novo. Quando a tribulação vier, comemora, glorifica. Glorificar é isso, é comemorar.
pela tribulação, sabendo que a tribulação vai trazer paciência, a paciência é experiência, a experiência é esperança. E a esperança nunca é vã. Então, o que o pastor falou, eu falo pastor aqui, mas é apto, tá, gente? Porque pode ser o que for, mas eu estou profetizando. Amém. Tem toda a característica de pastor. Não sei porque você não é pastor ainda. Teologia só É o tem. tempo, É o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Então, o que ele falou aqui, que ele passou com os adolescentes, desenvolveram para ele ser a pessoa que ele é hoje. Exato. Se eu chegar para ele perguntar se você se arrependeu de tudo que você sofreu no passado, olha, é o que eu falo com o pessoal, se eu pudesse voltar ao tempo, E fazer tudo de mas novo. manter aquilo que eu aprendi, seria maravilhoso. Exato. Mas para passar tudo de novo, não sei se eu queria, não. Sabe, Sérgio, vendo você falar, né, com experiência na palavra de Deus, quando a gente tem essa revelação, porque a palavra de Deus ela é uma revelação que nós temos que ter quando nós a recebemos, né? Para o homem pode ser tipo ter rebaixado, uma humilhação, para o homem o deserto, né? Mas para Deus é uma escola de treinamento. Deus ele permite todas essas situações mesmo, realmente, para usufruir do melhor, né? Da vontade dele, que é boa, é perfeita, é agradável. Mas quando está no estado do deserto, do estado da humilhação, a gente, com nossos olhos naturais, a gente não consegue ver. Verdade. Mas quando a gente tem a revelação da palavra, como você recebeu, você vê que é um treinamento que Deus está te preparando para viver algo maior, naquilo que você já está vivendo na realidade. Não, é que nem pessoas que querem ir para academia para desenvolver aquele músculo, ficar bonitão, ficar com os pecs, né? Às vezes é melhor um barril que é mais fácil de carregar, mas tudo bem. O cara que quer ter os pecs todos envolvidão, todo saradão, é assim? Todo As mulheres saradona, que é tudo assim. Mas quando chega lá na academia, o personal trainer chega e dá um peso para ele, ele não suporta. Gente, tribulação nada mais é do que um peso que Deus coloca extra nas tuas costas. Mas esse peso vai trazer um fruto maravilhoso, que é aquele músculo que você tanto procura. Exato. Você quer ser musculoso? Então, pega a tribulação, glorifica a Deus. Para de reclamar. Reclamar não vai resolver nada. Mas glorificar a Deus, Deus vai te mostrar o porquê que você aprendeu aquela lição e tudo vai mudar na sua vida. Mas depende exclusivamente de como você aceita. E se você, por acaso, está assistindo aqui, já teve alguma experiência desse tipo, de uma tribulação, de uma luta, alguma coisa, deixa aqui embaixo comentando também. Comenta pra gente. Sim. Vai ajudar até o YouTube divulgar mais vídeo aqui nosso aqui, tá bom? Rodrigo, Rodrigão, e hoje eu te chamei de cara já umas 2, 3 vezes, gente, Foi. carioca. Eu falo cara que é normal da minha linguagem. Então eu chamo ele de cara às vezes, de repente eu vou chamar ele de mané. É comum do carioca, tá, gente? Não se ofenda. Mas hoje você lá no Inderfield Bio, sua liderança continua ativa. Sim. Como você enxerga esse desafio de liderar aqui nos Estados Unidos, onde é tudo mais corrido e tudo praticamente no digital, né? Não sei se nem aqui não, acho que no Brasil hoje é digital, porque a geração mudou. Estamos numa geração digital. Sim. Como que é? Nos Estados Unidos, o maior desafio é o tempo, né? O maior desafio é o tempo. Tudo você por exemplo, tem treinamento que eu fazia no Brasil que era 6 meses, uma ativação, né? Um compartilhado da missão, da visão, do propósito da igreja. Hoje eu tive que enxugar isso, eu tenho que fazer no domingo, por exemplo. Pegar um conteúdo de 6 meses e ativar a pessoa no domingo com uma aula de 50 minutos. Uau. Né? Quando eu percebi que eu tinha que entrar nessa linha, né? Entrar nessa estrutura, eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir. E Deus vai dando estratégia, vamos pro joelho, vamos buscar a direção do Senhor, me ajuda, porque não faz sentido. Aí o Senhor, e tem acontecido, né? Eu acho que o maior desafio é o tempo, né? Mas a chave, Sérgio, é fazer do GC, né? Um lugar de alívio, né? Fazer um lugar da presença, né? Porque as pessoas correm o dia todo, né? As pessoas correm o dia todo, mas no GC elas respiram. É no GC que elas respiram. Então, eu sei que é tudo muito, muito corrido, né? E faz 2 anos e 3 meses que eu estou aqui. Sou novo ainda. E é desafiador a adaptação, né? E é onde as pessoas ali... o GC eu falo que é uma ferramenta poderosa se cada líder entender o propósito dele ali. Porque é no GC que as pessoas são tocadas por Deus. É no GC que ela vai respirar.
né? Por mais que o sistema às vezes quer nos roubar, né? A correria do dia a dia, né? Tanta cobrança, né? Psicológica, né? É adaptação, né? Você ser um imigrante, tudo é novo e você tem que construir tudo. Mas no GC a pessoa ela respira, a pessoa ela é ouvida, né? Então nós precisamos eu acredito que nós precisamos ser intencionais, né? Onde a gente é colocado, né? Ser relevantes e cheio, né? Do Espírito Santo e no digital não é diferente. Por isso que é bom você frequentar um GC, porque às vezes, gente, é no GC que você tem o poder de abrir a sua boca e falar alguma coisa. Você tem o poder da palavra lá, você pode falar. Bom, pelo menos você deveria. Sim. Entendeu? Porque a pessoa está lá falando, está lá o líder fazendo direcionamento da palavra, mas não há problema nenhum, porque, como eu falei ali, é uma família, você interromper a pessoa. Claro, deixa a pessoa terminar um raciocínio, porque senão você acaba. Se é uma pessoa que está dando um ensinamento novo, ele vai se distrair, não vai saber nem onde estava mais. Verdade. Acontece muito isso. Então, se você vê que a pessoa está falando, deixa ele terminar de falar e quer perguntar alguma coisa, pergunte. Porque ali na igreja é mais difícil. Imagina, você chegar na igreja e está lá o pastor lá em cima pregando. Pastor, não vai funcionar. É bem mais complicado. Não vai ter tempo. Não dá tempo, porque tem um relógio correndo ali. O pastor não vai poder te responder ali ao vivo. Mas no GC, a sua voz tem poder de poder falar alguma coisa, perguntar, contar um testemunho, contar uma experiência, ou tirar alguma dúvida. Esse texto que me falou, eu pensava que era assim. Então não é assim, é assado? E aí você começa a conversar. E é onde tem um desenvolvimento, o crescimento em si, o GC. Eu considero, para falar a verdade, né, o GC como uma escola dominical. E eu falo para você, eu fiz faculdade em alguns lugares, falei contigo lá. Sim. Eu fiz no CEPEB, na Assembleia de Deus de São Cristóvão. Eu fiz na ETAD, a faculdade da Assembleia de Deus de Madureira. E fiz o Seminário do Sul, da Convenção Batista Brasileira, lá na Sães Penha, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas estudei lá, aprendi muitas coisas, mas eu percebi que na escola dominical, por incrível que pareça, é onde você mais aprende, porque ali você pergunta. Às vezes, numa faculdade, você está pegando muita coisa teórica, o que é maravilhoso. Mas é justamente numa escola bíblica ou no GC onde seu crescimento vai muito além. Porque você tem essa facilidade de poder participar do que está sendo pregado. É que nem você ouvir uma Bíblia dramatizada e uma não dramatizada. Você entra, quando você ouve dramatizado, você entra na história. Eu tenho um Novo Testamento aqui comigo, que tem no meu telefone, que basicamente eu coloco o fone para ouvir quando eu viajar, montando essa parte de engenharia. Eu ficava às vezes 8 horas, em vez de estar ouvindo música, eu estava ouvindo essa Bíblia. Mas a Bíblia é dramatizada. Quando tem uma voz de uma mulher falando na Bíblia, é uma mulher falando. Não é um Cid Moreira que é maravilhoso. Não é aquela mesma voz o tempo todo, até fica boring, né? Fica chato. Não, cada voz é uma pessoa diferente. Até os porcos, quando caem na água, você ouve nessa gravação lá o barulho da água todinho explodindo. Então, você está ouvindo ali, você está lá dentro, é como se você estivesse assistindo um filme, você entrava dentro da situação. Quais são os frutos que você tem visto acontecendo agora no GC, da Lagoinha, por exemplo? E esses cultos, como por exemplo o Hope, você comentou com o Hope lá embaixo comigo sobre o Hope, um pouco sobre o Hope. Como está sendo esses encontros e como que é feita essa multiplicação? Porque é importante, quando a gente falando nisso aqui, você saber delegar, né? Multiplicar, duplicar. Como é que tem sido isso aí? Como você falou, né? O ambiente do GC que gera, né? Ele proporciona esse compartilhar, né? Tanto da dúvida, né, sobre a palavra, onde você está ali participando, né? E tão importante também destacar, Sérgio, a importância de compartilhar o testemunho, né? No GC, um dos movimentos do GC tem um testemunho, né? E com tudo isso, com a experiência que tenho assim visto, né, através dos GCs, né? Agora, como você falou do Hope, né? Começamos aí esse culto Hope, né? Que está sendo maravilhoso, né? Eu vejo assim que são pessoas ali, com tudo isso, pessoas encontrando o seu propósito, pessoas sendo ativadas, né, sobre aquilo, sobre o chamado, sobre algo que queima, né, no coração delas, né? Famílias, né, sendo restauradas, né? Jovens, né, adolescentes, sendo que ativados, né, ali o propósito do Senhor, onde cada um foi chamado. E o Hope, ele tem sido essa porta, Sérgio, para o perdido, né? Para pessoas ali, às vezes já crentes, mas sendo ativadas, ela entendendo o propósito,
né, da vida dela, da voz dela, como você já citou aqui, murmurar, né? Ela não vai resolver nada, e uma das coisas que as pessoas precisam ter, né, essa consciência de quando nós carregamos a presença de Deus, entender que a murmuração, ela não vai antecipar nada, ela só vai atrasar a nossa vida. Verdade. Né? Então, a experiência que eu tenho ali com as pessoas, né, que estou vendo ali junto, né, com todo o time, né, uma cultura, né, de discipulado e não de evento. Eu falo que o evento, ele vive de evento, né, mas quando você discipula, quando você posiciona para cuidar um do outro, né, e essas são, ou tanto o culto quanto o GC, são ferramentas que o Senhor usa para nos aproximar um do outro, gerar esse discipulado, né, e onde gera que frutos e fruto que permanece. Você, quando falou em movimento, até é engraçado que uma das perguntas que eu fiz aqui, eu tinha colocado movimento, a palavra movimento. Eu também não gosto da palavra movimento, eu mudei. Movimento é uma coisa que vem, passa e vai embora. Yes. É uma regrinha. Tipo assim, quer ver um exemplo? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, tinha uma palavrinha-chave no mercado, que era chamado aquelas pessoas que tinham duas personalidades. O bipolar. Uhum. Todo mundo se tornou bipolar, virou aquela febre chamada de todo mundo bipolar. Moda, era virou aquela modinha, É. aquela modinha de virar. Ah, o cara é bipolar. Não, o cara não é bipolar, cara. O cara ficou nervoso com essa reação. Aí depois veio passando. Hoje é o tal da palavra empatia. Tudo tem que ter empatia. Gente, não é bem assim, cara. Vestiu o sapato da pessoa, nada de errado nisso aí, tá certo, tem isso aí. Mas cuidado. Mas Jesus era empatia. Não, Jesus falava a verdade. A empatia, às vezes, se camufla de uma maneira de você camuflar a verdade para não machucar a pessoa. Você quer falar uma coisinha? Não, mas tem que falar de maneira suave. Gente, se teve uma pessoa que mais falou coisas horríveis na Bíblia, como o inferno, foi o próprio Jesus Cristo. Não teve... Pode juntar todos os discípulos dele, colocando todos eles combinados. Ninguém falou mais do inferno do que o próprio Jesus Cristo, que é a essência do amor. Entenda, falar do amor é maravilhoso, mas falar das coisas ruins como o inferno também significa amor, porque não quer que você vá para lá. Então ele precisa declarar o que existe. E isso é amor. Porque falar aquilo que você não quer ouvir para te proteger, não, mas isso aí magoa, não quero ouvir. Até escrevi uma mensagem que eu sugiro vocês assistirem essa mensagem depois. A Bíblia, o livro dos nãos. Você chegou a assistir essa mensagem? Não sei se você assistiu a mensagem. Não assisti, mas vou assistir. É mais um testemunho. Eu vou contar que nem você assistir lá. Vou contar só um pouquinho assim. O cara chega e fala que essa Bíblia é o livro dos nãos. Só tem coisa negativa. Isso foi um fato que aconteceu com um engenheiro. Numa das viagens que eu fiz com essa pessoa, ele me viu lendo a Bíblia e questionou. Você está lendo esse livro aí, esse livro dos negativos? Ele é americano, tá, gente? Não falou essa palavra, falou em inglês, tá? E eu comecei a olhar para ele assim, por quê? Cara, tudo que está aí dentro só fala coisa que não é o livro das coisas que não pode fazer. Eu olhei para ele, sorri para ele, ri, né? Nem sorri, dei uma gargalhada. Cara, tá certíssimo, cara. Tá certíssimo, caramba. Nunca parei para observar esse ponto de vista. Você tá tão certo, mas tão certo, que eu estou lendo aqui, e por acaso, hoje eu estou lendo, tem um bocado de não. Posso falar alguns? E comecei a ler para ele. E comecei a ler esse não, e comecei a explicar para ele o outro lado da moeda. Assista o vídeo, você vai entender. Você acabou de ministrar numa conferência global do G6 lá em Orlando. Foi com Orlando é a igreja do pastor André, é isso? Do pastor André. Isso. Conta pra gente, o que Deus te deu para liberar naquele lugar lá? Fala pra gente, dá uma palhinha aqui pra gente. Foi assim uma experiência maravilhosa, né? Num workshop, né? Em 2 salas que ministrei ali dando o treinamento, né? E Deus me deu uma palavra sobre liberar, né? Um chamado, né? Para líderes voltarem a falar com fé. E eu citei ali três pontos, né? Para nos posicionarmos como líderes, né? Primeiro eu falei sobre Neemias, né? Quando Neemias reconstrói, né, os muros ali. E foi muito sábio as perguntinhas, item por item que ele veio fazendo. Ele motivou o pessoal ali, compartilhou uma visão clara para todos. Eu falei assim, como Neemias levantou as ruínas, nós como líderes precisamos levantar os muros junto com eles. Não é você levantar o muro, é fazer com que todos fazem parte, fazer a reconstrução juntos. Esse é um ponto, né, que eu trouxe para eles. O segundo, eu falei sobre Barnabé, né? Foi um grande discipulador do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo, né? Sem Barnabé. Barnabé foi ali, acreditou onde ninguém mais acreditava.
né? Ó, um grande perseguidor dos cristãos. Os caras morriam de medo do cara. Morria de medo do cara. Cara, era Ele não, assassino de ele enxergou, cristão. ele enxergou como, ele viu como Deus estava vendo. Então ele trouxe para perto, né? Olha quem foi o apóstolo Paulo, né? Falei sobre cuidado, sobre discipulado, né? Que é tão importante, às vezes, um detalhe, Sérgio, né? Falando disso, né? De cuidar, discipulado. Nos adolescentes, eu tinha um GC que tinha 92 adolescentes só num GC. Aí você pergunta, todos eram cuidados, discipulados? Sim. Como? A pergunta é outra, e você? Um a um. Quem te protegia? Quem? Aí Então, aí é importante isso, não? O líder ter essa cobertura que ele precisa ser pastoreado. Então, todos eram discipulados um a um? Todos eram discipulados um, porque eu entendi esse princípio da atitude de Barnabé, sobre o cuidado. Né? Tem até um livro que eu quero indicar que se chama Líderes Livres do Esgotamento. Né? Líderes Livres do Esgotamento. Tu lembra do nome do autor, não? Michael Mack. Michael Mack. Vou procurar, vou ver É um se livro consigo bem deixar fininho. aqui em cima aqui no Ele vídeo. ensina, ele explica ali como você discipular na formato que Jesus discipulou. Né? Jesus tinha os 12, mas tinha 3 que ele cuidava. Onde ia estava com ele. Uhum. Então, desses 92 adolescentes, o líder discipulava quantos? 3. Mas tinha 100, era 3. Porque cada um cuidava de 3. Então, chamava-se de equipe CERN. Ele centralizava toda a energia dele naqueles 3 e cada um cuidava de 3. Então, todos eram discipulados. E a multiplicação era feita. Poderosamente, uma multiplicação saudável. Então, eu falei sobre Barnabé e falei sobre um exemplo, um maior exemplo, Jesus, né? E Pedro. Quando Pedro passa para aquela situação de negar, né? Jesus, que ele passa por aquela frustração, aquela decepção, né? Jesus vai ao encontro dele, Jesus não aponta para ele, Jesus ativa nele o amor e ativa nele a missão. Ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, acho que eu amo. Ele falou que ele ativa a missão, então apacenta minhas ovelhas, cuida delas. Então, acho que o nosso papel como líder tem que ter esses 3 pilares ativos, né? Envolver tudo juntos, né? Impulsionar, motivar, compartilhar uma visão clara que recebe de Deus. Assim, e abaixo disso, cuidar, discipular, amar e fazer isso com propósito, ativando a missão e ativando o amor de Cristo na vida das pessoas. Nesse workshop que você fez, por exemplo, a arte de motivar lideranças, não foi isso? O tema? O que mais te motiva, então, como líder? Depois de toda a situação, de todo esse lugar que você passou, como que é reacender essa chama nesse pessoal, assim, sei lá, conta pra gente. Eu acredito muito que o que mais desmotiva um líder é o isolamento. É ele não se envolver. Isso faz ele parar, faz ele estagnar, porque o isolamento dá o direito, Sérgio, dele pensar como ele acha que está certo e muitas das vezes ele não está certo. Uhum. Ele não se envolve, né? Ele acaba se sentindo sem propósito, né? Um líder sem propósito, ele para. E a chave é a conexão, a chave é a visão, é estar junto, mas esse é um desafio para quem é líder. Né? Porque um líder, ele sempre tem um líder acima dele. É sempre. Sempre. Ele tem que ter, acho que ele tem que entender isso, que ele precisa estar debaixo de uma liderança, ter uma cobertura, né? Porque vai fazer com que como que eu vou ativar um liderado, como que eu vou ter essa percepção se eu não ando perto, se eu não estou enxergando, se eu estou vendo ele isolado, tem algo errado ali. Uhum. Né? Porque tem uma frase que ela é uma verdade que o ferido, ele fere. Né? E então nós como líderes, né, temos essa responsabilidade de ter essa percepção e trazer, né? Porque Deus chamou todos, né, para que possa ser, né, ativados, né? Porque eu fico imaginando, Sérgio, que nós não somos um acidente. Muitos acham que são um acidente, né, da criação, da vida, né? Tem uma frase, Sérgio, do Albert Einstein que eu gosto, né? Que ele fala assim que Deus, ele não joga dados, né? Então Deus, ele não nos escolhe de forma aleatória, ele nos escolhe com propósito. Então é sobre isso que eu trago também para minha liderança, que Deus tem um propósito. Não existe isso, ele é assim, ele é desse jeito, vamos deixar ele para lá. Não,
Temos que entender o porquê, tem que entender a história dele, né? Existe uma história. Então, acho que um dos motivos que desmotiva um líder é o isolamento, que faz ele não ter propósito. E você que está assistindo aí, você já sentiu algum momento na sua vida que você quis se isolar? Sim, alguns simplesmente cancelam até a conta do Facebook, do YouTube, alguma coisa. Olha, gente, eu vou estar fora desses dias aí, do WhatsApp, porque eu preciso me corrigir. O que é muito bom. Mas cuidado, que nem sempre o isolamento é o que vai ajudar você. Você já passou por algum momento de isolamento? Comenta aqui embaixo como foi a sua experiência. Positiva ou negativa? Não estamos aqui para julgar. Só para conhecer um pouco mais sobre você também. Até para que a gente possa também orar por você também nesse aspecto. Verdade? Verdade, com certeza. Não se isole, né? Não se isole, não se isole. E qual o erro mais comum que você percebe, Rodrigão, nos líderes que estão começando? Qual o primeiro princípio que você ensina para essas pessoas? Começou agora, o que você ensina? O princípio básico das pessoas que estão começando hoje, numa liderança, né? Sim, o erro é você, primeiro, querer ser perfeito. Acho que o primeiro erro é esse. O líder querer ser perfeito, achar que só pode liderar, né, quando estiver pronto. E a gente nunca vai estar pronto. Sempre o começar, entre o começo e o fim, existe um meio. Onde nós comentamos, você comentou, testemunhou, né, a sua experiência no exército, né? Aeronáutica. E você viu que tudo passou a ser um preparo, né? Por algo que Deus iria te usar e não parou, de lá para cá continua, porque eu ainda continuo pedindo paciência. Aprendi a lição e gostei muito. Então, acho que o princípio, Sérgio, é obedecer, né, com o que eu tenho. Obedeça com o que você tem. Onde Deus te colocou, né? Porque Deus não escolhe os capacitados, né? Não, ele mais do que isso, ele capacita. Ele capacita os escolhidos. Exatamente. Mas algo eu tenho aprendido que ele capacita os escolhidos, mas ele capacita os obedientes. Principalmente. Porque não adianta a obediência. A chave principal do evangelho basicamente se resume nessa palavra. A obediência. Então ele capacita, sim, mas temos que obedecer. Não adianta você ter uma capacitação e não obedecer, né? Então, comece pequeno, mas comece com fé. Né? Comece pequeno, mas comece com fé. Tá entendendo isso aí, gente? A humildade é a chave. Começa com humildade, começa simples. Mas, como ele falou aqui, a obediência é a chave. Porque na Bíblia existem condicionais. O problema é que a gente quase não ouve esses condicionais. Exato. Tem duas palavrinhas ali. É uma palavrinha chamada quando e a outra palavrinha com duas letrinhas. Se, S-I. Se você obedecer, essas coisas virão e te alcançarão. Exato. As pessoas saem por aí dizendo, eu sou participante das bênçãos de Abraão. Bom, você obedece? Porque se você não obedece, me desculpe, mas as bênçãos de Abraão para você, que não é obediente, começa lá no versículo 15. Que são as maldições daquelas pessoas que ali fala, né? Se hoje, porém, não ouvires e não obedeceres a voz do seu teu Deus, todas as maldições virão te alcançará. Mas ninguém quer pregar sobre isso. O pessoal só quer pregar que você vai ser bênção, você vai conseguir, você vai... Hoje estará por cima, não por baixo, será cabeça, não cauda. E para por aí, lê o versículo todo. Que o versículo continua. Quando ouvires a voz do seu Deus para obedecer e cumprir. Em outras palavras, se você não é obediente à palavra de Deus, você jamais será cabeça, meu irmão. Exato. Vai continuar sendo cauda. Não adianta, não vai crescer, não vai desenvolver. Aonde botar as plantas dos meus pés será meu. Se você for obediente, meu irmão. Se você não for obediente, se tirar o sapato, o máximo você conseguir sujar seu pé. E a obediência tem que ser completa. A obediência. Mas tem que ter... Deus não está preocupado com o seu sacrifício. Ele não está aí, ele fala na palavra de Deus. Sim. Ele se alegra mais com a obediência do que com o sacrifício. Então, seja primeiro obediente como ele pastor, vou falar sem pastor aqui. Como o pastor Rodrigo já falou aqui. A obediência é a chave do segredo em todos os aspectos, gente. É o segredo.
A obediência, ela gera bênção, a obediência gera milagres, né? Faz com que as Faz. bênçãos de Abraão funcionem para você. Funciona, se você Ela ativa, que ativa, né? a bênção. Ativa. Se você não tiver Essa obediência, vai lá ler. Tá duvidando? Uhum. Deuteronômio 28, versículo 1, já começa com a condicional. Uhum. Nunca lê a Bíblia sem observar a condicional. Quer ver um exemplo de condicional que é muito atual assim? Está no Novo Testamento? O pessoal fala o seguinte: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Será? Como assim, Sérgio? Quer dizer que o sangue não purifica? Sim, mas ali também tem uma condicional. Tem condicional? Sim, tem condicional. Vamos ler o que está escrito lá? Lá está escrito o seguinte: se andarmos, ou se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas se nós não andarmos na luz, o sangue não passa de água para você, meu amigo. Você quer que o sangue purifique? Ande na luz. Exato. Eu tenho aprendido, né, você falando das condicionais, né? No seminário fala-se que texto, né, sem contexto, é pretexto. Para falar um bocado de besteira que falam até hoje. É isso aí. Se você tivesse que deixar, por exemplo, uma frase aí para os seus líderes, para que eles lembrassem, nunca esquecessem, o que você falaria para eles como conselho antes que ele abrisse a casa dele para abrir, ser um anfitrião? Qual conselho você daria para uma pessoa que quer abrir esse trabalho, um GC na casa dele? Eu falaria que ele não está abrindo a sua casa. Ele está abrindo o céu sobre ela. Eu falaria. Muito bom, muito boa observação. Ele não está abrindo a casa. Porque para muitos é a casa. Mas ele não está abrindo a casa, ele está abrindo o céu sobre aquele lugar. Porque quando você abre a sua porta, né, você está dando uma oportunidade, né, de pessoas serem enviadas. Porque a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que Deus ele acrescenta, né? Os que vão sendo salvos, é Deus que vai encaminhando. Então eu acredito que cada pessoa, eu falo que para cada membro é um ministro, cada casa uma igreja. Então essa é uma realidade, entender o propósito, o chamado de cada um ali. E por mais que muitos às vezes tenham a resistência, Sérgio, de entender o pastoreio, o líder ele é um pastor daquele grupo. Ainda que não tenha um título. Não tem um título, mas só que tem ele um trabalho. Tem um trabalho. Ele está pastoreando. Tem muita gente que ama Jesus Cristo, mas acha que não é capaz de liderar nada. Não quer liderar um GC porque não tem, sei lá, tem vergonha. O que você diria para alguém que tem esse medo? Mas para tirar esse medo, no caso, o que você podia sugerir, sei lá, fora, claro, um treinamento, um estudo, alguma coisa? Sim, acho que a primeira coisa é acreditar. Acreditar. Chave. E entender que você não foi chamado para ser capaz. Você foi chamado para estar disponível. Se você coloca à disposição, eu acredito que onde você chegou, o que você faz hoje, você se colocou à disposição. Né? Disposição ao quê? À disposição à oportunidade que você teve, ao que nasceu no seu coração e você foi gerando e hoje você vive, né, com muita alegria, muito prazer, mas se você se colocou à disposição. E Deus, ele não precisa da nossa performance. Deus, ele só precisa do meu e do seu sim, né? E através desse sim, Deus começa a fazer o quê? Os milagres. Com essa observação que ele fez, aí me lembrei uma coisa que eu li um tempo atrás, que eu acho que encaixa perfeitamente aqui. Se você quer ir para a Califórnia dirigindo, olha, o seu farol não vai iluminar até a Califórnia, vai iluminar 20 metros na tua frente. Passo para passo, vai 20 metros por 20 metros. O farol vai atingir uma área, por esse, ok, até ele está iluminado, vai até lá. De lá, a luz vai atingir mais, vai atingindo mais, até você chegar na Califórnia. Exato. Você pode viajar 2 dias com um farol que não passa 20 metros. No entanto, você vai milhas e milhas, quilômetros e quilômetros de distância, às vezes 2 dias de viagem. Ou subir escada. Você nunca sobe 2 degraus de uma... Bom, subir eu subo porque eu sou meio metidão, quero subir 2 degraus de uma vez só com exercício. Mas normalmente você sobe um degrau de cada vez, no máximo 2. Mas você não vai subir toda a escada de uma vez só. E você chega lá em cima, desde que tenha paciência e saber que quem está no comando é Deus. Exato. Que vai capacitar. Mas intimidade é isso. Você poder falar o seu ponto de vista e ouvir o que Deus tem a dizer sobre o seu ponto de vista. Pior você ficar calado. Sim, ficar emburrado e não falar nada. Como ele falou no início, se isolar. Você acredita que o GC possa ser uma das maiores ferramentas de influência espiritual
para aquelas pessoas que estão se sentindo levemente frias, meio abaladas na sua vida espiritual nos tempos atuais? Sim, porque nós vivemos uma geração onde o certo virou errado, o errado virou certo. Então está essa loucura aí nessa geração. Você acha que o GC pode ajudar alguma coisa as pessoas que estão indo para a igreja no início? Sim, sem dúvida, o GC é onde a fé ela se mantém viva, né? O GC é onde, como nós já citamos aqui, o compartilhar, né? No GC existem movimentos dentro do GC onde gera oportunidade para que aquela pessoa ela seja ativada no propósito dela. Então o líder ele gera essa oportunidade. Ele acaba deixando a pessoa trazer uma palavra, trazer ali um quebra-gelo, fazendo o momento do evangelismo, né? Fazendo até a própria abertura, né? Compartilhando, né, uma saudação ali inicial, né? Então acredito que o GC é o que mantém essa chama viva, é no GC, né? Que nós somos ali lembrados, né? O nosso propósito, o nosso chamado, onde nós somos corrigidos, né? Como você falou aqui, não tem como na igreja o pastor do altar corrigir alguém ali, né? Diretamente sobre a fraqueza de alguém, alguma situação, alguma vulnerabilidade que ela está vivendo ali, né? É no GC que nós somos encorajados, é no GC que você é engajado ali, é restaurado, né? Eu falo, Sérgio, que o culto, ele alimenta, mas o GC, ele sustenta. O culto, ele recebe o alimento, mas o que vai nos sustentar é o GC, porque é no GC que é onde se tira suas dúvidas, suas questões ali, e sem dúvida o GC, ele é uma ferramenta poderosa quando o líder entende, né, o propósito dele ali. Ou seja, o GC é seu almoço e a igreja é a sobremesa. É a coisa boa, a parte boa, você encontra todos os seus amigos, Exato. aquela mensagem maravilhosa, aquele louvorzão, aquela música, é aquela cerejinha em cima do sundae, no sorvetezinho, né? Exato. Então a igreja é o teu sorvete, é a sua sobremesa, mas é o GC, eu vou até um pouco mais, Sim. até a escola bíblica dominical, dependendo da igreja que você Sim. frequenta, que é onde está a chave do seu aprendizado. Pessoas me perguntaram uma vez para mim o seguinte: Sérgio, e você acha que a faculdade teológica ajuda a pessoa em alguma coisa? Eu falei, olha, ajuda e ajuda muito. E explico por quê. Não é às vezes que você aprende numa faculdade teológica que vai fazer você ser um nível superior. Porque às vezes na escola dominical, no GC, você aprende muito mais. No bate-papo com pessoas fechadas, você aprende muito mais. No compartilhar. Você aprende muito mais às vezes. Mas por que aí a faculdade teológica, alguma coisa, é importante? Não é às vezes nem pelo ensinamento, mas pela disciplina que aquela pessoa aprendeu a conviver, sabendo que tem que fazer o dever de casa, tem os dias a cumprir naquela semana, tem que orar. Ele segue aquela agenda de disciplina. Essa disciplina, uma pessoa que é formada numa faculdade, não é aquela pessoa que tem a possibilidade no futuro de chegar e dividir uma igreja. Não quer, porque ele sabe subir degrau por degrau. Ele aprendeu essa disciplina. Para mim, um dos maiores ensinamentos de uma faculdade teológica está na disciplina. Para mim, é isso aí. Não é disciplina de puxar a orelha, não, gente. Disciplina de colocar você seguir um schedule, um horário, cumprir suas tarefas, né? Uma constância. Essa parte da constância, para mim, que é o que eu falo assim, o cara se formou na faculdade teológica, que bom, se tornou uma pessoa constante. Porque o aprendizado, como eu te falei, você pode aprender às vezes melhor. Em algumas faculdades, você até aprende coisas que não devia aprender. Distorce de uma maneira, ou ensina para você uma coisa tão profunda que você não está preparado, que você acaba até ficando fraco. Mas o GC é fundamental para o seu crescimento, como uma escola bíblica é fundamental, tá bom? Se você já percebeu isso, sim, que o certo virou errado, na sua região aí, perto de você, em casa, que o certo virou errado, o errado virou certo. Se você percebeu isso também, deixe um comentário aqui embaixo desse podcast, é importante para a gente saber. Tá bom? E caso você veja que tem alguma coisa errada, assim, que marcou muito, assim, que você acha que deveria ser o certo e vice-versa, ainda deixa embaixo, assim, bem especificado o que se trata, tá bom? Então vamos ler com carinho para você. Para quem deseja abrir um GC em sua casa, qual é o primeiro passo prático que essa pessoa precisa fazer? Prático e espiritual. O que você, com essa experiência toda do GC, basicamente o chefão do GC, tem a dizer para a gente? Primeiramente, Sérgio, espiritualmente falando, né? Acho que é o primeiro passo que toda pessoa tem esse desejo, é orar até sentir a visão clara, né? Orar e sentir a visão clara, né?
sobre esse propósito chamado de liderar um GC. E praticamente é falar com o seu pastor, falar com o seu supervisor, né? Alinhar com a cobertura, né? E convidar 2 ou 3 pessoas para dar esse início, começar pequeno, mas com um propósito claro, né? Eu acho que eu falei assim, orar, porque é tão importante, porque não é só um momento, né? O GC não acontece só num dia, ele é todos os dias, né? A pessoa, ela tem que ter essa conexão todos os dias, ela vai realmente pastorear aquele grupo, ela vai orar, visitar, ela vai derramar sobre aquilo que ela recebe de Deus na vida daquelas pessoas. Então, acho que primeiro, algo que precisa queimar na vida daquela pessoa ali, é ela ter a convicção de que ela foi chamada para aquilo. Aí depois busca a cobertura, fala com o pastor, supervisor, fala com a central de GCs, né? E assim a gente Central atira. Telefônica GC. Um oferecimento Nestlé. Então, e convidar 2, 3 pessoas e começar, né? Sem medo. A palavra não é nem medo, é mais receio. É. Porque a gente tem tanto temor às coisas de Deus, que a gente Exato. tem aquele medo de chegar e falar uma coisa que não é para falar, ensinar uma coisa que não é para ensinar. Inclusive, em relação a medo, eu estava assistindo um filme há muitos anos atrás, aquele Crash of Titans, A Queda dos Titãs, um filme mitológico, né? E naquele filme eu comecei a me sentir muito quieto. E naquele momento eu comecei a ver que os deuses daquele deus mitológico, lá no céu, entre aspas, mexiam num tabuleiro. E quando ele mexia no ser humano aqui no tabuleiro, lá na terra o cara se movimentava. Você via Deus manipulando. E quando eu vi aquela situação, eu fiquei muito irritada. Minha esposa perguntou: o que foi, amor? O que foi? Estou irritado. O que foi? Será que Deus manipula os seres humanos? Que nem esse Deus mitológico aqui, esse Deus grego, está manipulando nessa tábua assim, de xadrez, vamos dizer assim, com os seres humanos lá na Terra? Será que Deus faz isso? A minha esposa: claro que não, Sérgio. Sei não, amor, porque aparentemente aconteceu isso na vida de Jó. E aquilo me deixou muito irritado. Fui para casa, li o livro de Jó, li praticamente umas 20 e poucas vezes. Eu quero que isso me mostre. Eu não vou parar enquanto não saber por que o senhor fez isso com Jó, porque Jó estava de boa no cantinho dele. Mas o senhor lá vê Satanás passando ali, no arredor ali, chama ele: visto meu servo Jó, tu colocou Jó numa posição difícil ali. Entrou de gaiato no navio. E Deus, de fato, quando eu falei isso com ele, ele me mostrou o texto, me mostrou o negócio, e tem essa mensagem que eu quero que você assista. Como se liberar do medo em 7 minutos. É possível? É. Se você conhecer, saber a origem de onde vem esse medo. E esse exemplo desse filme foi onde Deus me mostrou exatamente onde está o problema em relação a Jó. Jó era perfeito? Não. Jó pecou também. Porque se Jó fosse perfeito, Deus podia usar ele na inspiração. Podia usar ele ao invés de usar o filho dele. Jó não era. Jó tinha erros. E esse erro de Jó vai estar nessa mensagem, e essa mensagem vai com certeza mudar a sua concepção em relação a medo pro resto da sua vida. Assista essa mensagem, vai edificar muito você. Eu vou ver se deixo aqui nas mensagens, 2 mensagens aqui, uma delas pode ser que seja essa, não sei. Caso não, se inscreva no canal e você vai poder ver essa mensagem lá sobre o medo, tá bom? Agora, Rodrigo, me diz uma coisa. Como se fosse o último podcast da sua vida, se você tivesse apenas 1 minuto para expressar, para poder dizer ao mundo o que é um GC, o como que ele mexe com o coração de Deus, o que você diria? Eu diria que o GC ele é a resposta, né? O GC ele é a resposta de Deus para uma geração fragmentada. Eu diria que o GC é a resposta, né? É mais do que um grupo, é mais do que uma reunião, é mais do que uma comunhão, né? É uma casa onde o céu ele toca a terra. Eu diria isso, né? Que no coração de Deus o GC é o lugar de salvação, o GC é um lugar de cura, o GC é um lugar de transformação, né? O GC é um lugar de ativação, o GC é um lugar de destino. E eu falo que onde há comunhão, Sérgio, onde há unidade, né? Há derramar de Deus. E a Bíblia fala que onde há unidade, Deus ordena a bênção, Deus dá ordem às bênçãos de Deus, onde há comunhão. Onde há mesa, né, há revelação, né, ao compartilhar, né, daquilo que Deus ele proporciona crescimento na vida de cada um.
e onde há líderes disponíveis, há avivamento. O GC, para mim, é simples assim. E aí, você gostou? Eu achei que foi extremamente esclarecedor. Eu não sabia a profundidade em si do GC, até praticamente conversar com o Rodrigão hoje. Rodrigão, foi bom demais ter você aqui. Quero agradecer, né, pela participação, né, de cada um. Eu acredito que cada um vai ser, em nome de Jesus, ser despertado, ativado. Esse é o desejo do meu coração. Né? Até um podcast temos que fazer com um propósito. Né? E só abrindo aqui um parênteses sobre o GC, né? Sobre a nomenclatura, né? Que GC é Grupo de Crescimento. Grupo de Crescimento. Uhum. E muito feliz, muito obrigado, né, pela oportunidade. Prazer, aproveitar aqui que, lembrando que eu tenho a minha rainha, né, também vai estar assistindo aí, né, a minha esposa, eu sou casado, esqueci claro. né, esse ano faço 21 anos de casados. Tenho uma filha linda de 18 anos. Muito feliz, obrigado, Sérgio. E se você deseja ser um anfitrião e abrir as portas da sua casa para o GC, basta deixar seu comentário aqui dizendo: quero abrir um GC em minha casa. Assim, o Rodrigo poderá entrar em contato com você. Fale com ele. Fale com o Rodrigão na igreja. Eu vou ver se ele tem algum QR Code, tem o nosso, alguma coisa. O Instagram também. O Instagram. Eu vou pedir para ele o link aqui, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você clique lá e já pode falar com ele. Se tiver um QR Code também, já vou jogar aqui na tela. Entre em contato, o Rodrigão vai com certeza ajudar você e seguir os primeiros passos para você poder fazer isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição um link para que você possa contactar diretamente com o Rodrigo e assim se inscrever para o GC na sua casa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Verdade no Ar. Aqui você vai ter vídeos, todos os vídeos baseados naquilo que você precisa entender sobre a verdade. Porque no final do dia, meu amigo, é a verdade que nos liberta e não o cafuné na orelha que você às vezes está acostumado em ouvir. Se você de fato quer ouvir a verdade, aqui é o canal. Deus abençoe a todos vocês. Meu nome é Sérgio Cardoso e este aqui é o Verdade no Ar. Verdade